Este é o episódio número 169 do Até Ter Missão. Os convidados são Fado Bicha, Lila Fadista e João Caçador. Como sempre, não se esqueçam de escrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, de o partilharem com aqueles que mais gostam, nem de se tornarem patrões no Patreon. E é isto. Eu fiz reset ao gravador, nunca tinha feito isso. Mas pronto, estamos aqui em tua casa e tem um cãozinho, um carrossel à porta. Sim. Estavas a dizer que pertencia a um carrossel? Sim, porque eu vivo com o meu melhor amigo e ele gosta de colecionar coisas. Por exemplo, estas cadeiras eram de um cinema de São Paulo. Ok. Que ele trouxe, que ele comprou lá em São Paulo e trouxe para Portugal. E o cãozinho da porta era um carrossel e ele gosta... De onde? Nem faço ideia, mas era aqui em Portugal. Ok. Mas não cabe aqui dentro de casa? Ele gosta, não sei. É tipo, está ali a receber as pessoas? Sim. Ok. Pronto. Podia ser tipo, sei lá. E eu fiquei a achar que podia ser de tipo resquícios dos Santos ou assim. Não. Que vocês atuaram nos Santos. Sim, atuamos nos Vocês, Santos. Fado Bicha. E podiam ter, sei lá. No Podíamos fim, ter da dado- noite, ou no fim da noite tirado ou assim, não sei. Roubado um cão, Sim. um cão de carrossel, não. Desta vez não. Desta vez não, há outras ocasiões em que isso já aconteceu, mas esta por acaso está aí. Coisa. Yeah. Portanto, vocês, Fado Bicha, que és tu, E o João? que está para chegar. Que está para chegar, sim, ele vem sempre atrasado. Ok. Mesmo em concertos? Diz? Mesmo em concertos? Menos comum, mas já aconteceu. Ele é que é mesmo. Ele é que é. Sei lá, ele é que tinha uma ligação anterior ao mundo do fado, certo? Sim, ele tinha uma ligação prática ao mundo do fado. A minha ligação ao mundo do fado era simplesmente como consumidor Sim. de fado enquanto música. Mas ele já tocava e cantava em casas de fado e continua a fazê-lo. Ele chama-se João João Caçador, e tu chamas-te Lila. Lila. Lila Fadista. Sim, É assim. Lila, simplesmente. Porque é mesmo. Que é mesmo o meu apelido. Ok. Sim. E decidem juntar-se? Não foi bem assim, nós não nos conhecíamos. Eu comecei a fazer Fado Bicha sozinho. Portanto, havia um bar em Alfama que já... Continua a haver o espaço, mas Sim. tem outro nome e é diferente. Uma coisa extremamente comum em Lisboa. Sim, que se chamava Favela LX e era um espaço gerido por um homem brasileiro, o John, e que começou, a ideia do espaço era dar palco a artistas queer emergentes. E tinha até uma política muito engraçada, que era, qualquer pessoa podia ir atuar. Por exemplo, eu quando falei com ele e disse que gostava de experimentar, depois eu pensei, não sei, se calhar vais querer que eu faça uma audição, vais querer ver, e ele disse nem pensar. Portanto, qualquer pessoa podia atuar. E o lucro da noite era dividido 50-50, com o bar ou para o artista ou a artista. Portanto, era engraçado isso. E houve um amigo meu, que é o Adam, que começou a fazer lá shows de drag, que ele é drag profissional. E pronto, eu fui lá uma vez, uma noite, e como estava a falar com o John, a beber uma cerveja, e disse-lhe que gostava de começar a cantar fado, mas de fazer alguma brincadeira com a expressão de género. E ele disse, então tens de ser aqui, tens de vir cá. E pronto, eu comecei a fazer sozinho. Cantava à capela, ou encontrei assim uns instrumentais na net de fado, e cantava por cima. E era fácil encontrar? Não, era difícil. Encontrei assim uns manhosos, não era obviamente o meu tom, enfim, aquilo era uma coisa mesmo super experimental e amadora, mas era mais pela experiência e para ver como é que eu me sentia também. Pronto, e depois o João, uns 2 meses mais tarde, viu um vídeo de mim a cantar lá e achou graça à ideia. E abordou-me, perguntou se eu gostava de fazer um ensaio com ele, de que ele tocasse comigo algumas músicas. Mas a ideia dele inicial, ele depois também pode falar, mas acho que não era, vamos fazer uma banda, era, ok, tu fazes isto, eu posso te ajudar com umas músicas. Só que depois criámos uma empatia tão grande e tão rapidamente que, enfim, passado algum tempo já
percebia que acabava por ser um projeto a dois, até porque somos muito alinhados, como eu costumo dizer, temos ideias muito parecidas em relação ao que queremos para o projeto e em relação ao ativismo, etc. Por isso foi quase providencial. Existe essa componente, obviamente, sim, do ativismo. Sim. Em chamar uma coisa Fado Bicha. Sim, uma claro. coisa, um projeto Fado Bicha, não estava a usar. É uma coisa, tudo é uma coisa. Sim, tudo é uma coisa, estava a usar nesse sentido e não no sentido de esta coisa. O que é que tu fazes? E neste momento só faço isso. Ok. Eu trabalhava já há vários anos na área das ONGs. Estive na Grécia uns anos a trabalhar numa organização. Mas também cruzando com o ativismo, isso não? Sim, era uma organização pacifista, sim. Era mais, portanto trabalhávamos muito na área dos refugiados e depois voltei para Portugal e também trabalhava aqui numa organização que se chama Mais Cidadania e que faz promoção da cidadania ativa. Okay. Portanto, eu ia a escolas, fazia sessões sobre direitos humanos, sobre participação jovem, etc. Mas pronto, entretanto, há cerca de 2 meses, já vai fazer quase 2 meses, estou só dedicado ao Fado Bicha. Mas tu estavas a dizer, vocês têm uma residência num hotel? Sim. Podes dizer? Claro. Temos uma residência, eu chamo-lhe a nossa, digo que é o nosso Las Vegas, sim. Que é um hotel gay, ali no bairro Alto, que se chama The Late Birds Hotel. E é um espaço muito giro. É engraçada a história, porque nós chegámos lá convidaram-nos a primeira vez para um aniversário de um hóspede, porque o hóspede queria ter fado no aniversário. E nós fomos lá cantar, pronto, não interessa. E depois eles convidaram, passado umas semanas, disseram: olha, nós gostávamos que vocês viessem cá cantar. E eu, ao início, não estava muito para aí virado. E lembro-me de falarmos com o João e eu dizer: agora vamos para o hotel cantar para os turistas. Parecia-me uma coisa super, sei lá, que não era a nossa, que não fazia sentido com a nossa essência e o João disse: mas vamos experimentamos uma vez e depois, se não gostares, não voltamos a fazer. E assim foi. E a verdade é que é um sítio onde nós, tanto gostamos que continuamos a cantar e agora fazemos 2 vezes por mês, porque é um sítio super acolhedor. As pessoas do hotel são maravilhosas e tratam-nos super bem. Mas depois o sítio em si onde fazemos é muito acolhedor, as pessoas que lá vão são maioritariamente turistas, mas eu tinha aquele preconceito de vamos cantar para capitalistas ricos que vêm para cá. Mas na verdade as pessoas estão lá e estão com uma postura mesmo, querem muito entender, querem muito saber o que é que estamos a fazer, que músicas é que cantamos, que letras é que cantamos, e emocionam-se e vêm falar connosco no final. Por isso são momentos, são giros. E tu cantas em drag? É sim. Não é em drag? Okay. Eu não tem mal, sim. Não, é só como tu tinhas mencionado drag. Sim, esse meu amigo faz mesmo drag clássico. Quando eu comecei a fazer, eu não tinha experiência, nem conhecimento nenhum de nada de transformismo no geral, nem de maquilhagem, nem de nada, nem de roupa. E há que dizer, temos aqui na tua mesa e há aqui uns... Sim, porque eu daqui nada vou começar a maquilhar para o concerto de hoje. Material, pronto, é isso. Não sei bem... Isto são tintas faciais, isto é um batom, um lip cream. Okay. Isto são esponjas para fazer, para pôr a base. E depois tem aqui várias coisas diferentes, bases e sombras e etc. Estou numa caixa de Danish Butter Cookies. É verdade. E pronto, então, como ele é que me ajudou no início... Pintar um quadro às pessoas. Sim. Como ele me ajudou... Pronto, já agora tenho passei, estou aqui sentado a olhar para ti com a igreja de Santo Velho em background, através da janela. Como ele me ajudou no início... a fazer tudo, ele é que me maquilhava, ele foi comigo comprar maquilhagem, comprar roupa. Era um drag mesmo, drag clássico. Eu não era aquilo que eu tinha em mente fazer, mas enfim, como ele me deu esse apoio, eu fazia um bocadinho a imagem dele, até porque ele é que me pintava. Mas depois, ao longo do tempo, depois ele também deixou, obviamente, eu comecei a pintar a mim próprio e a preparar-me a mim próprio. Portanto, isso também foi evoluindo e foi
ganhando outras, sei lá, foi acontecendo de outras maneiras. Eu não considero que faço drag porque eu acho que o trabalho drag é uma coisa bastante específica, com uma série de competências que eu não tenho e que eu faço uma coisa diferente. Portanto, eu considero mais um artista queer, eu diria, Sim. do que drag. Por exemplo, no início eu usava sempre peruca, agora já há vários meses que raramente uso peruca, por acaso hoje vou usar. Enfim. Porquê estás a dizer que raramente usas e agora decidiste hoje vais usar? Hoje apetece-me, sim. É uma questão de apetecer. Pronto. Sim, é uma questão de apetecer ou... Sim, acho que é um bocado uma questão de apetecer. Não tem regra nenhuma, na verdade. Mas falando da tua relação com a música antes disto, havia, tipo, em termos de fazer? Ou Não. Nunca. Quer dizer, eu fiz teatro muitos anos e numa peça de teatro acabei por cantar um trecho porque a encenadora queria que eu cantasse e gostava da minha voz e não sei o quê, mas eu nunca... Isto foi antes de ir para a Grécia. A verdade é que eu sempre tive o sonho de cantar, mas eu não achava que não tinha voz, e não tinha, na altura não tinha voz para cantar. E pronto, depois foi um processo até relacionado com o que aconteceu na Grécia, de eu começar a cantar para pessoas, nomeadamente fado, porque como pessoas estrangeiras queriam saber o que era o fado e eu cantava só para mostrar. Cantar num contexto informal, sim. Sim, para amigos ou para conhecidos. Mas isso levou-me a perceber que, para começar, dava-me imenso prazer. E depois, por outro lado, as pessoas também gostavam de ouvir e às vezes até se emocionavam, etc. Mas tinhas uma escola de fã de fado? Isso sim, sempre. Eu já gosto de fado há muitos anos. Com o quê? Como? Com o quê? A partir de quê? A partir do que é que eu gosto de fado? Sim, a partir de quê, tipo, em termos de referências, não... Eu comecei a gostar de fado ainda na adolescência e muito a partir da Amália. Aliás, a Amália acabou por... Há sempre aqueles artistas que, por um motivo ou por outro, desempenham um papel em algum tipo de processo na tua vida. A Amália desempenhou esse papel na minha, entre outros artistas. E pronto, depois, enfim, não ouço só a Amália, mas acho que começou por aí. Olá, João. O João chegou, é só sentar-te aí. É melhor introduzi-lo às pessoas. Então? Ele gosta de se introduzir. Como assim? Eu sou o João, sou guitarrista do Fado Bicha. Pronto. Já tínhamos falado sobre ti antes, tínhamos dito que estavas a chegar e agora... E que estavas atrasado. Agora ele distraiu-me quando entraste, estavas a falar da Amália e de outros nomes? No Fado foi muito a Amália. Sim, mas depois disseste que havia outros nomes ou não? Sim, mas fora do Fado. Sim. Tipo o quê? Tipo a Björk, tipo... Elsa Soares, estavas a ouvir agora? Elsa Soares, mas é muito recente. Quando era adolescente não... Ela já existia, né? Que ela já existe há muitos anos. Mas eu não a conhecia. Mas era assim mais mulheres fortes, eu ouvia muito. A Shirley Manson, a Fiona Apple... Só essas? Não, mais. A Beyoncé. Claro. E tu? Tu que és mesmo do fado, tipo, tinhas um passado no fado e um presente no fado? Mais ou menos. O passado no fado é um passado recente. Também. É um bocadinho mais intenso, se calhar, por estar constantemente nas casas de fado a tocar e também a cantar, porque fazia tours de fado no Bairro Alto, onde contava a história do fado, fazíamos algum walking tour pelo Bairro Alto, pelo Chiado, e depois íamos para uma casa de fados e também cantava, por exemplo, e como guitarra e como viola de fado nas casas de fado. Mas foi também só na faculdade que o fado entrou mais seriamente na minha vida, quando estive na Tuna, e também tenho contato com a Amália e com os fados mais emblemáticos. E depois a partir daí comecei a ouvir mais fado. Portanto, não é um passado de tal fama, de berço de tal fama, sim, não se pareça. Não, mas tu também tocas guitarra portuguesa, não? Não, só viola. Sim, só mesmo. Sim. Okay. Mas tu tocas com quem, por exemplo? Nas casas, no ambiente do meio do fado, é
é uma forma um bocadinho solitária. Tu podes ter, por exemplo, um fadista com quem estás agregado, né? Por exemplo, a Namora, a Carminho, tem sempre aqueles fadistas, aqueles músicos específicos, mas depois nas casas de fado tu vais rodando. Sim. Tens que saber aqueles cerca de 300 e tal fados tradicionais, outros não são mais, e depois qualquer fadista que chegue, pede dos fados, tens que tocar. Mas com quem é que acabas por atuar? Eu toco na Bica, Sim. numa casa de fados na Bica, outra na Moraria, toco com fadistas que não são assim propriamente conhecidos, mas... E depois sempre quem aparece, como estava a dizer, sim. Ainda não tive assim o privilégio de tocar para ninguém muito conhecido. Ainda. Não que só por ser muito conhecido seja mais privilégio do que... Não, o meu pai às vezes acompanha, toca em casas de fado como baixista e às vezes aparece lá, sei lá, esses nomes, tipo, já apareceu Celeste Rodrigues ou assim, assim uma coisa do género e pronto, era por aí que eu estava a perguntar, mas não era uma coisa muito e tal. Então pronto, tu viste um vídeo dele a cantar? Foi exatamente, eu tinha ido ao Favela LX, ia ver ao Favela LX um amigo que é Paulo Lovely, também faz performance de drag, e no Facebook tem aqueles eventos que são ligados aos vídeos habituais das casas onde são feitos. E tinha lá visto o Tiago a fazer fado de bicha já, e quando cheguei a esse evento da Paula Lovely, falei-lhe que tinha visto naquela casa fado de bicha. Ele disse: olha, está aqui a Lila, vou-te apresentar se quiseres. Depois pronto, marcamos um ensaio na loucura e depois fizemos e correu muito lindamente. Mas só uma coisa, estás-lhe a chamar Tiago, tu identificas-te como Lila Fadista dentro do projeto, mas... É ambas as coisas. É ambas as coisas. Sim. No início, quando eu comecei a fazer... Não, estou a perguntar se Lila Fadista é tipo uma personagem ou... Não é uma personagem, é só, sei lá, o nome de palco, chamemos-lhe assim. Mas também está relacionado com, eu no início, e durante vários meses ainda, fazia em segredo, no sentido em que havia pessoas da minha vida, nomeadamente a minha família, que não sabiam que eu fazia aquilo. Portanto, eu tentava ter, né, porque depois a partir de certa altura ficou impossível, mas tentava ter algum controlo sobre aquilo que se ia publicando, vídeos ou fotografias de mim, e então a questão do nome também era uma forma de... Até porque eu ainda por cima não, até mudei o nome do Facebook, lembras-te? Do meu nome pessoal, para não ter Lila, porque era facilmente ligado. Era fácil chegar lá. Era fácil chegar lá, então tinha Tiago durante alguns meses. Mas pronto, agora já toda a gente sabe. Não, é que ainda por cima eu estava a pensar, e Lila Fadista não denota propriamente, Fadista não denota nenhum género. Não, exato. Mas eu gosto disso também. E há de ser, sei lá, não há assim tantas palavras quanto isso que e Lila é assim. Um nome de mulher, mas também é o meu apelido. Pois é isso, sim. Ok. Que bem. É sim. E ele estava a dizer que vocês têm algumas das mesmas preocupações ou ligações ao ativismo. Sim. É um bocadinho uma consequência natural das coisas. Sim. A partir do momento em que tens um projeto como a Fado Bicha, que faz este papel, ou papel não, esta posição e esta forma de ver as coisas e de tocar e de chegar às pessoas, cai-nos parece uma espécie de responsabilidade invisível nos ombros de ter alguns cuidados, porque estamos a falar de temas delicados e em facilmente entramos em contradição, ou seja, dizemos uma coisa e fazemos outra que não vai de encontro àquilo que estamos a... Em que sentido? No sentido, por exemplo, num exemplo prático, por exemplo, haver alguns... se calhar alguns... Já não fazia sentido o Fado Bicha tocar no comício do PNR, por exemplo. Okay. Ou ligarmos... Ou em nenhum partido. Sim, em nenhum partido, por exemplo. Ou estarmos ligados... Mas se receberem um convite tipo da festa do Avante? Ou uma coisa qualquer. O Avante já estão um bocadinho chateados com o Partido Comunista neste momento. O Avante não, de certeza absoluta. Sim, pronto. Tem razão. Na festa do Bloco, era a única. Bem, agora vamos fazer uma colaboração com o PAN. Sim. Mas para estar associado a marcas, por exemplo... Sim, a marcas, é mais isso. Pronto, nesse tipo de situações acho que é um bocadinho... Pronto, não é do nosso... Mas o nosso eu falei só da festa do Avante porque é uma coisa que não é necessariamente ligada ao ir lá não é necessariamente Sim, tomada de posição política. É quase um circuito de festivais como os outros. Sim.
quem sabe. Sim, mas já estavas a falar Vamos mais fazer uma coisa na questão com das marcas. o PAN? Sim, vamos fazer um... Bem, isto se calhar... PAN? Bem, não faz mal. Se calhar podem não ter. Não, acho que não tem mal. Vamos fazer um vídeo, porque nós criámos uma espécie de manifesto contra as touradas. Foi no seguimento daquela entrevista que a Associação Cristas deu há uns meses, em que disse que para ela a tourada era como um bailado. E que depois de perguntada disse que se pensasse muito cinco vezes conseguia sentir pena do touro. E nós estávamos a discutir isso e indignados e depois eu acabei por escrever uma espécie de um poema sobre isso e depois acabámos por musicá-lo. O João musicou e já o fizemos 2 vezes. E pronto, e então surgiu a ideia de fazer um vídeo. O PAN agora vai apresentar no dia 6 de julho, vai ser debatido no Parlamento o projeto de lei para se fazer a abolição da tourada, e que não, obviamente não vai ser aprovada, mas vai ser um início de discussão interessante. E então surgiu a ideia, depois eles foram-nos ver também, alguns membros do PAN, e gostaram. Então surgiu a ideia de fazermos um vídeo dessa música, digamos, dessa declamação, e que se junta à campanha. E então é isso que vamos fazer em colaboração. Ok. Mas estavas a dizer, então não querem associar-se a marcas, mas... Pronto, é todo esse sites que... Sim, que faz... É quase como se fosse aquela ideia também existe no hip-hop, não é? Uma coisa underground e que às vezes quando se torna muito mainstream e associado com marcas, com eventos nesse tipo de quadrantes, perde se calhar um bocadinho a essência e a raiz daquilo que se propõe e qual é o propósito, não é? Sim, eu acho que também tem que ver com a nossa postura, não é? Pessoal. Se calhar se tu estivesses num grupo que não fosse Fado Bicha, se fosse um outro grupo qualquer, poderias ter a mesma preocupação em não querer que a tua banda, apesar dela não ter um caráter ativista, se associasse a uma empresa, se não souberes quais é que são as políticas dessa empresa. Neste caso ainda mais, claro. Por ter essa vertente ativista. Sim, claro. Flagrante. E o que é essa vertente ativista? Além disto da tourada, por exemplo, ou de estar a trazer uma componente queer para o fado, que vocês dizem que... Vocês dizem, não estou a dizer que vocês dizem como se vocês estão errados e estão a dizer isto, que sempre esteve lá. Sim. Sim, são 2 questões, não é? Sim. A parte queer no fado e de que forma é que nós fazemos o ativismo através pronto, primeiro de forma que fazemos o ativismo no fado é através de trazer a representatividade e a visibilidade de uma comunidade que nunca esteve representada no fado e quase na canção. Quase na música em geral. Na música em geral. Pouco, sim. ou não suficiente. É trazer essa representatividade. Havia uma grande parte da sociedade, das pessoas que não se sentia representada no fado e nós queremos essa representação. No fundo é criar um modelo de felicidade, de expressão, de criatividade. Exatamente. Em que nós nos identificamos, nós como sendo 2 homens homossexuais. 2 homossexuais. Deixa eu dizer isso. Continua. 2 homens... É porque ele está sempre ele diz isto muitas vezes, eu não me identifico como homem. Ok. E pronto, então estava a corrigi-lo. Ok, sim. Pronto, a minha parte do homem são vocês. E achámos que era importante trazer esta representatividade. Até já muitas pessoas que diziam que não gostavam de fado ou que não se sentiam muito ligadas ao fado e depois de nos ouvirem, de verem ouvirem estas letras, sentiram uma identidade e uma empatia com o fado que nunca tinham sentido. Pronto, e a outra pergunta, de que forma é que sempre existiram poetas, fadistas homossexuais, ou pelo menos com identidades e com orientações sexuais não normativas, não só homossexuais. E sempre existiram, por exemplo, o Lário dos Santos, com poemas que nós agora fomos vê-los de outra forma, de outra perspectiva, conseguimos perceber que eram poemas homoeróticos. O Pedro Almeida de Melo, Rapaz da Camisola Verde, que é um poema completamente flagrante nesse sentido. E é por aí a nossa expressão que costumamos dizer muitas vezes que o fado já era muito bicha, se faltava dar-lhe mostrar-lhe as costuras. Mas então, o fado bicha envolve também muita pesquisa. Sim. Quase que ir fazer uma arqueologia LGBT no fado. Como é que isso se processa? De uma forma bastante orgânica, ou seja, não temos um processo
científico para o fazer. Sim, mas é tipo, o que é que vão procurar? Tipo, internet, Sim. Arquivos? Como o João estava a dizer, então, há várias maneiras, né, de coisas que nós fazemos. Há esta parte em que pegamos e queremos fazê-lo mais ainda, em poemas de poetas. Até agora já cantámos o Ari dos Santos e do Pedro Homem de Mel, que foram 2 poetas homossexuais, e que escreveram estes 2 poemas em particular que nós cantamos, O Meu Limão de Amargura, O Rapaz da Camisola Verde, que são cantados, ou que foram cantados já há décadas, sem lhes mostrar, como já estava a dizer, sem lhes mostrar as costuras de quem os escreveu, e que nós tivemos a ideia de resgatar e de dar a nossa interpretação à luz. É óbvio que, por exemplo, O Meu Limão de Amargura é uma canção de desamor. Claro que não tem de ser, lá por o Ari dos Santos ser homossexual, não tem de ser necessariamente sobre um desamor dele com outro homem. Mas cada pessoa, cada intérprete faz a sua interpretação da canção, e nós fomos buscar, por exemplo, essa música que já conhecíamos há muitos anos e que nem a mim nem ao João nos tinha passado até agora pela cabeça, apesar de sabermos que o Ari dos Santos era homossexual, que aquilo podia ser um poema de desamor dele por um homem. Mas depois, se leres o poema com essas lentes, é quase inevitável de achar que é precisamente isso. Ele diz: este mar não tem cura, este céu não tem ar e nós não sabemos nadar. Não é? Nós não sabemos nadar, não sabemos amar como as outras pessoas. Pronto, e depois também há outras coisas que fazemos, que é alteramos algumas letras. Não, mas eu estava a perguntar, em termos práticos, por onde é que vai a vossa pesquisa? Se vão, tipo, como é que alguém, tipo, eu quero encontrar antecedentes queer no fado. Sim. Não é fácil ir procurar isso? Não. Ou há um levantamento já feito? Nós não temos assim uma estratégia Sim. definida Sim. com isso. É mais coisas que vão aparecendo. Okay. É mais a estratégia vem ter connosco do que nós vamos ter com a Okay. estratégia. O rapaz da camisola verde o João uma vez veio e disse: olha, o rapaz da camisola verde, conheces? Eu disse que sim, claro. Esta letra é incrível, isto é mesmo super homoerótico, não sei o quê. Ainda por cima foi cantado pelo Frei Hermano da Câmara, que também é... Que é uma delícia. O Frei a cantar um poema daqueles e ninguém ter reparado. Sim. Depois o Limão da Amargura foi uma amiga minha que um dia me disse: olha, estava a ouvir o Com Que Voz e o álbum, e ouvi o Limão da Amargura e pensei: uau, isto era ótimo para o Fado Bicho a cantar. E depois eu fui ouvir e pensei: é claro que era. Pronto, portanto não tem assim grande... Sim, portanto ainda não foram a essa fase de pesquisar. Não. Eu já fiz algumas pesquisas. Quer dizer, também já fizemos. Não encontrei assim mais nenhuma, pelo menos flagrante, como essas, ainda não encontrei, mas já... Sim, no fado, na poesia. Depois também claro. acho que é engraçado ou mais desafiante quando o próprio poema é conhecido pelas pessoas, porque já existem alguns que não são muito conhecidos, mas não me motivaram muito, mas um que fosse muito conhecido é ainda mais desafiante. Sim. E pronto, estávamos a falar das duas componentes do ativismo. Estavas a falar há essa parte e disseste que havia eu tinha feito uma pergunta que agora já não me lembro, mas tu disseste 2 partes da pergunta. Sim, a outra era qual era, porque é que o fado já era... Sim, exatamente. Mas eu acho que no que nós fazemos ou temos feito há mais formas de ativismo que nós vamos atrás. Era mais por aí, sim. Que nós vamos atrás. E, por exemplo, a começar com a nossa expressão de palco, que é uma expressão também não normativa. No meu caso, segue um bocadinho a minha própria identidade de género, que não é normativa. Podes falar sobre essa identidade de género? Sim, claro. Disseste que não te identificas eu não me identifico como homem, identifico-me como agénero. Ok. Ou seja, identifico-me como não tendo um género em particular. Não me identifico como homem, nem me identifico como mulher. Também foi um processo relativamente recente na minha vida. Eu já saí do armário como homossexual há muitos anos, mas em relação... E depois acabei por arrumar um bocado a questão de género. Ok, então sou gay. Mas há uns anos comecei a sentir que isso não chegava para me definir. E comecei a investigar-me, a tentar perceber-me e a ler coisas, e acabei por
por perceber esse lado da minha identidade. Mas em termos de pronomes? Tanto faz. Ok. Normalmente as pessoas, eu tenho uma expressão de Sim. género masculina, Sim. digamos, portanto, normalmente as pessoas tratam no masculino e para mim é tranquilo, não... Eu acho que é tão importante esta questão que o Tiago levanta. É quase, até se fosse de um nível quase espiritual, não é? Nós nascemos quase como aquela coisa binária do és homem ou és mulher e nunca exploramos que era isso, nem nunca nos questionamos, não é? É quase uma prisão autoimposta por nós próprios e pelas pessoas que nos rodeiam, e fazer este desafio que o Tiago fez até há pouco tempo é uma coisa, acho que é muito estimulante e interessante. E até depois disso acho que facilmente se transporta para a parte criativa e artística também. Essa exploração e esse não ter medo de explorar, de conhecer o corpo, a identidade, aquilo que eu sou e a forma que os outros me veem, acho que é super interessante. E mais partes por onde passa esse ativismo? Sim, então estava a dizer, essa expressão em palco? Sim. A nossa própria expressão em palco acaba por ser ativista, no sentido em que trazemos uma expressão não normativa, em que a defendemos e em que defendemos a sua legitimidade. Nós recebemos muitos ataques de pessoas que não aceitavam que eu pudesse cantar o que estou a cantar e que tivesse aquela expressão e presença em palco. Mas porquê? De que lados? Do lado do meio fadista, Do meio fadista, sim. mas também do lado do transformismo. Também recebemos ataques de homens que fazem transformismo. Ok, sim. Qual é a justificação? Já nos perguntaram isso muitas vezes, nós não conseguimos perceber muito bem. Eu acho que é um pouco o pecado de nem fazermos fado a sério, nem fazermos transformismo a sério. Ok. Mas segundo as normas. Sim. Segundo as normas. Pronto, e depois há outras presenças que nós gostamos de ter e que também são ativismo e que nós vamos atrás delas. Há lutas com as quais nós nos identificamos, apesar de não fazermos parte dessa comunidade, por exemplo, a luta dos negros, ou como estávamos a dizer há bocado, a tourada. Portanto, há outras preocupações que nós temos enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, e que também queremos transportar para o fado. Não é que nós achemos que de repente vamos ser a porta-voz de toda a gente e mais alguém, mas é um bocado trazermos a nossa voz e também utilizarmos a pequena plataforma que temos neste momento também para trazer temas ao de cima. Por exemplo, nós cantamos A Mulher do Fim do Mundo, da Elsa Soares, que é uma música que nós adoramos, e cantamos com o maior tributo e homenagem à própria Elsa Soares. Há que dizer que, mais uma vez, quando eu cheguei aqui estavas a ouvir. Estavas a ouvir Elsa, eu ouço muito. E antes, e normalmente nem sempre, mas temos um interlúdio preparado para essa música, que é um excerto do livro Deus Dará, de Alexandra Lucas Coelho, em que se descreve, ou em que se descreve o que era a máscara de folha de Flandres, que era uma máscara de ferro e aço e estanho que no período colonial no Brasil, os proprietários portugueses aplicavam a alguns escravos para que eles não bebessem cachaça, não engolissem diamantes e também não comessem terra, que era uma forma Arcaica. Não, que era uma forma que alguns escravos tinham de procurar a morte, no fundo, não é? Quando estavam deprimidos. E então nós utilizamos esse excerto e gostamos de trazer, acho que, para mim, eu gosto de, enquanto português, enquanto branco, e enquanto pessoa que ao ler o livro de Alexandra Lucas Coelho pensou, há tanta coisa disto que eu não sei, e perguntei a dezenas de amigos meus portugueses e ninguém sabia o que era a máscara de folha de Flandres, ninguém sabia o que era o banzo, que era a depressão dos escravos. Portanto, também nos faz sentido não só cantar a música de Elsa Soares, porque nós gostamos imenso, mas utilizá-la para falar de outros temas que nós achamos que são importantes. E nessa residência no hotel, fazem isso em inglês? Ou não fazem isso? Não fazemos esse texto. Não fazemos o texto, mas eu costumo até falar bastante disso. Sim, e fazemos a música mesmo, mas o texto fica suave. Sim. E no fundo, isto de cantar também outras lutas, é no fundo ter empatia. Nós, ao sermos pronto, fazemos parte de uma minoria, não é? No fundo, toda a gente faz parte de uma minoria, seja ela qual for. É ter a empatia e fazer o exercício
de raciocínio, de perceber que faço parte de uma minoria não me faz sentido, ou as outras lutas criam empatia com essas lutas também, não é? De não me ser indiferente. Por exemplo, sou vítima de homofobia e depois ser racista não me... no fundo é não perceber a situação ou em que me insiro, não é? Falta de interseccionalidade. Exatamente. E falta de empatia, no fundo, com outras causas. E no fundo, no palco, também se levantou algumas vezes a questão de haver legitimidade ou não para nós, enquanto pessoas brancas, não é? Estarmos a falar deste tipo de assuntos, mas no fundo acho que no palco cabem todas estas dimensões e a nossa perspectiva em relação às coisas e aos temas, e no fundo é trazer uma questão, não é trazer a solução nenhuma. A resposta. Exatamente, é trazer uma questão que nós fazemos a nós próprios e queremos partilhar com as pessoas que nos ouvem. Nem assumirem-se como as vozes definitivas disso. Claro que sim. Longe disso, sim. Eu agora estava a pensar que eu há bocado perguntei-te por pronomes, e não é só pronomes, toda a língua portuguesa tem genderizada. Sim. Estava só a pensar nisso, nunca tinha pensado nisso assim. Sim, para conseguires expressar-te de uma forma degenderizada, português é muito difícil. É complicadíssimo, e há as pessoas que se identificam com os pronomes they, them, em português é praticamente impossível. Sim, é muito difícil. E como eu costumo ler sobre estas questões mais em inglês do que em português, é sempre uma dúvida que eu tenho. Sim. Mas como tu fizeste, que é perguntar como é que a pessoa quer ser. Sim. É a melhor abordagem. Sim. Pronto, era por aí. Estas coisas são sempre complicadas, não sei. São sempre complicadas quando uma pessoa não sabe. Sim, não é? Sim, complexas. Mas se perguntares, sim, claro. as pessoas claro que sim. De uma forma natural. Não estou a dizer que não, estou só a dizer que a pessoa pode não saber como é que há de fazer. Claro. Isso é sempre uma boa solução. Sim. Mas existe uma solução para isso do they, them? Que eu saiba, não. Pois. Que eu saiba, não. É que eu também não sei, estou genuinamente a perguntar. Que eu saiba, não. Na escrita ainda vais conseguindo ver algumas hipóteses, né? Escreveres com X ou escreveres com E, por exemplo, em vez de escrever todos ou todas, escrever todos. Mas na linguagem oral é complicado. E mesmo para te referires a uma pessoa específica, podes não usar o artigo. Usar o artigo. Exatamente, claro. Eu acho que podes dizer só estou com Lila. Estou com Lila, sim. Já sei, eu tenho amigos que usam isso. Sim. Amigos? Sim, mais na rede Execo, quando às vezes estamos a falar com pessoas que se consideram... Não, eu estava só a pensar mesmo na palavra amigos, em relação ao que estás... Sim, é verdade. Sim. Ao que estava a ser dito aqui. É verdade. Amigos. Amigos. Vês, ia saindo ele. E quando se trata... O quê? Ia saindo ele, eu agora estava a apontar para ti e ia dizendo ele. Mas parei a meio. Sim, mas pode ser... Sim, mas é verdade, é difícil, sim. É difícil. Prefiro a Tiago. Sim, eu acho que o importante nesta temática é olhá-la e abordá-la de uma forma de cabeça aberta e ouvir a forma como as pessoas que não se identificam com uma expressão que seria comum ou que seria esperada, de como é que elas preferem que se fale, como é que elas preferem que se fale com elas, sem dramas, porque na verdade não tem drama nenhum. Tu perguntaste como é que és que eu te chamo, e eu disse-te e pronto, e tu chamas e acabou. Não, no fundo é toda a gente sinta bem. Claro, não tem drama nenhum. Mas mesmo assim, só mais uma coisa, tu identificas-te como homossexual? Identifico-me como homossexual, porque sou uma pessoa com pénis que só tem sexo com outras pessoas com pénis. Quer dizer, por acaso não tenho muito, mas... Fazemos aqui um apelo. Pode ser que isso mude. Não é preciso, não estou tão desesperado. E também porque me identifico com a cultura no geral. Pois, era por aí que eu estava a pensar que poderia ser também identificar com a cultura em geral. Sim, também, claro. Há uma pessoa que faz comédia de quem eu gosto muito, que se chama Rhea Butcher, e há uns tempos assumiu-se como pessoa não binária. Mas continua a assumir-se como lésbica, porque é uma pessoa que é casada com outra cómica, essa ainda assume-se como mulher, Cameron Esposito, e comecei a pensar nisso dos pronomes justamente por causa de Rhea Butcher. Sim. E no fundo é o que o Tiago estava a dizer, acho que o interesse é o mais importante é que cada pessoa se sinta bem com a gaveta ou com o rótulo, entre aspas, que se identifica. Todos estes conceitos são muito fluidos. Esta coisa da homossexualidade, bissexualidade, do guarda-chuva trans,
é uma coisa que é importante, se a pessoa se sente homossexual e agénero, é assim que a pessoa gosta de ser definida. Exato. É mais importante isso, acho eu. Mas, voltando às reações que vocês tiveram, tu no mundo do fado tiveste alguma... Sim, tive alguns contratempos, mas não muito significativos, porque as pessoas raramente... Só queria tossir para não fazer muito barulho. Deixa posto, vira para o lado, é melhor do que estar a mexer. Podes dizer que és tossir agora? Quero. Obrigado. As pessoas nunca são muito frontais, de tipo críticas, pelo menos nunca me abordou, só uma vez que uma pessoa que me abordou, uma fadista até, e foi muito até foi positivo, porque tinha uma opinião negativa sobre o fado de bicha, disse eu não concordo com o que tu fazes com o fado de bicha e tudo mais, e eu fiz a pergunta, então não concordo com o que é que não concordas? E aí a pessoa fica logo desconstruída porque nem sequer não ouviu, ou tem só uma ideia de um pequeno vídeo que ouviu, porque das opiniões das outras pessoas, e depois estive a falar cerca de 15, 20 minutos com ela, e ao fim desse tempo já estava super emocionada e a sentir-se que não foi honesta com ela própria. Ela sentia-se muito preconceituosa, como é que eu tive uma opinião tão formada, tão de ódio ou tão negativa, sem sequer ter visto, e perceber agora que o fado de bicha no fundo só tenta integrar tenta integrar mais pessoas, e não é uma coisa a gozar com ninguém, nem falta de respeito. E mudou a opinião. Tive outros fadistas também que, por exemplo, deixaram de me falar, ou músicos, ou tiveram uma atitude mais arrogante, ou menos simpática. Mas de resto, não, até as pessoas com mais, por exemplo, músicos mais conhecidos, ou mais bem-sucedidos, esses tiveram todos uma boa receptividade ao fado de bicha, e apoiam, continuam a apoiar. Foi só mais numa onda mais agora e mais antiga, que não foi bem certo. Mas pronto, com isso lido bem. Já sabemos à partida que ia gerar isso. Sim, claro. Mas, falando das coisas de que vocês gostam, tu há bocado estavas a dizer que descobriste o fado na faculdade, através da Tuna, e a Amália também? A Amália, porque a Tuna não estava, era cantava muito, ou cantava exclusivamente, pensei, a Amália Rodrigues. Okay. E aquele fado, todo fado de canção, do Povo Favas no Rio, Foi Deus, a Gaivota e tudo mais, foi tudo descoberto, pelo menos os poemas, foram os poemas que mais me tocavam, e a partir daí começou o fado. E depois comecei-me a relacionar também com alguns fadistas e músicos, e a partir daí foi o grande... ir à casa de fado pela primeira vez, já com 20 e tal anos. E aí cria-se uma grande empatia com o fado. Okay. Mas, em termos de, como ouvinte, o que é que, além da Amália Rodrigues? Não? Tudo. Okay. Tudo. Porque eu acho que cada tipo de fado e fadista tem... Até mesmo fadistas mais recentes que eu não empatizo muito, encontro sempre alguma coisa que me toca, de alguma maneira. Nunca me é 100%... Às vezes o poema que escolheram do repertório deles, ou o guitarrista, ou a forma de acabar o fado. Há sempre qualquer coisa que me toca. Por isso eu não sou muito... Não tenho ninguém que eu detesto, ou que adoro, sebejamente. Há sempre alguma coisa que me toca. E acho que é bom isso na música, ter essa ideia de me deixar sempre tocar por alguma coisa, pronto. E é por isso, claramente, há pessoas que me tocam mais que outras. E fora do fado? Fora do fado, gosto muito de Dead Combo, e até se vê isso no estudo da guitarra. Marcou-me na adolescência, Chutes e Pontapés, marcaram muito essa onda. A Naifa, sim. Toda uma onda até parecida ao fado de bicho, não parecida porque não existe nada igual ou semelhante, mas aquela onda de festa do Avante, quase. Ok. Mas são coisas portuguesas? Sim. A mim todo o meu... Eu ouvia muito pouco a música inglesa, para ser sincero. É tudo português, Sérgio Godinho, Zeca Afonso, Simão de Oliveira, é tudo. Jorge Palma. Tudo que é português, eu sou consumista. Mas tu não, tu és... Tu estavas a falar das... Não, eu gosto muito de música portuguesa também. Ok. Mas sim, eu ouço mais música internacional do que o João, seguramente. Mas eu no fado, por exemplo, eu tenho... O meu gosto é um bocadinho mais restrito do que o do João. Por exemplo, eu quase não ouço fadistas homens. O único que eu gosto mesmo muito homem é o Camané. Portanto, quase só ouço fadistas mulheres, e mesmo dentro das fadistas mulheres, as que eu ouço são muito poucas, mas depois essas ouço muito, porque eu gosto de fado muito intenso,
Portanto, cantoras fadistas que façam um fado assim mais suave não me apelam tanto. Portanto, gosto mesmo assim de faca e alguidar, drama e... Portanto, há umas que eu gosto muito. A Amália, obviamente, mas das novas gosto muito da Carminho, gosto muito da Gisela João. E recentemente o João também me apresentou artisticamente a Aldina Duarte, que eu não conhecia bem, só conhecia o nome. E também passei a gostar muito. No fado há um acontecimento, um processo muito interessante, e a Aldina Duarte é um exemplo muito flagrante disso. Não sei se conheces. Sim. Ela é... No fado não é preciso ter sempre uma grande voz. Ela aceitou vir a este podcast, mas depois não respondeu ao mail. Sério? Aldina, se estiveres a ouvir... Nunca mais consegui falar com ela, já foi quase há um ano. Sim. Muito triste, mas continua, desculpa. A Aldina é um caso muito particular do fado e muito revelador daquilo que é o fado. Para mim é uma das maiores, é das fadistas que eu mais gosto. Porque no fado não é preciso ter uma grande voz, sim, ou uma voz muito... Obviamente, se tivermos, como a Marisa, como a Amália, como a própria Amália tinha, é emocionante e emociona, não é? Mas a Aldina é uma contadora de histórias, não é a afinação não é exímia, ou o tempo, ou a noção de tempo, ou tudo mais, mas emociona muito a forma de cantar e principalmente a escolha do repertório. Eu acho que se existe alguma coisa que eu podia apontar que acontece no fado, para muitas vezes os fadistas que ficam com pena, às vezes não saírem daquele patamar ou de não chegarem mais longe, de serem conhecidos por mais pessoas, tem muito que ver com o repertório, porque cantam com muita alma, cantam com muita intensidade, mas depois falta alguma coisa a dizer, e acho que a Aldina é uma das pessoas que atualmente, e quase desde a Amália, que escolhe o repertório e que se relaciona com os poetas, por exemplo, se relaciona muito com a Maria do Rosário Pedreira, que para mim é a poetisa de devoção, e com a Manuela de Freitas. E isso é muito revelador de inteligência artística e emocional, que a Aldina para mim é um exemplo flagrante disso, estamos a dizer. Sim. E vocês gostam de mais coisas além de música? Filmes? Sim. Televisão? Livros? Sim, gosto de jogar futebol. Ok. Eu gosto muito de ler. Eu gosto de cinema, claro, e gosto de televisão não. Porque não vejo séries, nem... Nada disso? Não. Por acaso tens aqui uma televisão? Só Game of Thrones. Não és daquelas pessoas que ia dizer, eu nem sequer tenho uma televisão. Não, tenho. Não, eu até gosto de ver televisão, sim. Tipo, é jornal e não sei o quê. Mas não sou muito de ver séries. Só Game of Thrones? É isso? Sim, porquê? Porque li os livros todos primeiro, okay. Porque comecei a ler os livros, porque eu gosto muito de fantasia, literatura de fantasia. E quando saíram os livros eu vi e agarrei logo e comecei a ler. E depois quando começou a série, claro, depois também comecei a ver a série. Mas não tenho assim... Às vezes vejo, mas é mais porque o Tiago, com quem eu vivo, que ele gosta muito de séries e às vezes vejo com ele, mas não tenho muito... Mas eu diria que é mais a literatura, a minha... Se eu tiver de dizer, para além da música... Que é o quê? É o quê em termos de literatura? Eu leio muitas coisas diferentes. Não leio poesia. Houve uma altura na minha vida que lia muito poesia, mas depois deixei de ler, já há muitos anos que não leio nada, nem compro nada. Gosto de ler autores portugueses, tento ler autores portugueses, mas gosto muito de José Saramago, acho que posso dizer que é o meu escritor favorito. E tento também ler, já há uns anos para cá, tento ler muitas autoras e descobri coisas muito interessantes. Há vários anos comecei a ler Alice Munro, que depois ganhou o Prémio Nobel, porque eu comecei a ler, claro. Parecia, né? Depois a seguir. Chimamanda Ngozi Adichie, que gosto muito também. Assim, mais antigas, gosto muito da Marguerite Yourcenar. A Obra ao Negro é também dos meus livros preferidos. Mas para não tenho assim um estilo... Talvez fantasia seja assim mesmo o estilo que eu gosto mesmo muito. Não é que não tem de ser o meu preferido, mas é um estilo muito concreto que eu gosto muito. Mas depois, em relação ao resto... Eu acho que esse autor que estavas a dizer, que eu não conhecia nem a não ser o Saramago, eu acho que é muito revelador também. As pessoas que leem... A Aldina também tem esta coisa de ler muito.
E isto de ler, depois reflete na forma como o Tiago também escreve as letras, Sim. as próprias letras e a facilidade e o discurso fluido que tem, por exemplo, em palco, idiomático palco, e né? eloquente, mas aquela coisa eloquente, usar palavras. E isso acho que é muito. E isso, estávamos a dizer que no fado às vezes falta um bocadinho. Porque aquela ideia de que os fadistas, pelo menos antigamente, né, vinham. Era das prostitutas, não era aquela coisa de pessoas com baixa literacia. E esta diferenciação é que pode contribuir muito. E que contribuiu com a Amália, que se aproximou dos grandes poetas e que tornou o fado um bocadinho mais literariamente, exatamente, um bocadinho mais complexo, não superior nem inferior, mas mais complexo. E acho que é isso que o fado isto também pode trazer um bocadinho, ou pode contribuir com o Tiago, ler tanto e tão bem. Mas é verdade, e isso faz toda a diferença do ponto de vista artístico e ter alguma coisa para dizer. Se nós não tivermos nada, se não lemos nada, não absorvemos nada, não vamos ter nada para dizer. Sim. Eu, na parte da leitura, é mais poesia. Estou a dizer a Maria do Rosário Pedreira, Pedro Homem de Mel, o Aires dos Santos. Mas coisas ligadas à música. Sim. E não só, porque o Aires dos Santos também tinha mais, para além de só fazedor de canções, não é? Mas todos eles, sim, eu sempre poesia. Pedro Mexia também, que é mais recente. Eu só leio quase poesia. Gosto muito. Sabes que Chimamanda vai ver uma série. Vais entrevistá-la? Não. Vai ver uma série para aí do Americana. Vais ver um filme? Eu acho que era uma série. Ou era um filme. A última vez que li era um filme com a Lupita Nyong'o. Sim, e escrito pela Danai Gurira. Sério? Escrito por ela? Acho que sim. Uau. Ela é... Mas se é uma série ainda fico mais contente. Eu acho que é uma série, se calhar é um filme. Esquece. Eu li que Não. era um filme, mas podem ter mudado, porque a história é tão longa e tão Sim, eu tinha ideia que era uma cheia de série, mas detalhes posso estar interessantes. completamente errado. Tu já leste? Não. É muito Mas a Danai Gurira descobri eu por causa disso. Ela é dramaturga. Ela Sim. escreveu várias peças Sim. e uma delas valeu um Tony à Lupita. Eu fiquei interessado. E agora Sim. estou- Mas has de Portanto, ler, é porque uma série que tu terás gostas de de ler, imagino. Sim, é uma série que também terás de ver. Também terei de ver, vai ser inevitável. Sim, se for série, vou ver de certeza. Se for uma série, eu Filipe posso é estar completamente maravilhoso. errado e posso estar completamente posso estar a lembrar-me mal e podes ter toda a razão em ser uma... Depois não sei, podem filme. ter mudado. Mas eu tinha dito que era um filme. Eu, se não me engano, já houve várias versões desse plano de transformar em qualquer coisa audiovisual. Só que agora já não sei qual é que foi a primeira e qual é que foi a Qual é segunda. que estamos agora? Um bocado... Pronto. Mas, portanto, se alguém fizer uma série a partir de um livro, tu vais ver, em princípio, é isso. Se eu gostar do livro, Ok. à partida, Isso nunca correu mal? diz. Nunca correu mal? Com livros ou com Com séries ou feitas filmes? a partir de livros ou filmes a partir de livros? Já houve uns que eu fiquei um bocadinho... Como o quê? Como esse é sobre a cegueira, por exemplo. Ok. Pá, que foi feito por um realizador maravilhoso e com atores fantásticos, Denis mas... Villeneuve, sim. Diz? Ele é Denis ou Denis Villeneuve? O realizador da cegueira Sim. foi o Fernando Meirelles. Foi Fernando. Eu estou a pensar no outro, no Homem Duplicado. Esquece. Não, esse não vi, por acaso. Esquece. Com o Gyllenhaal. Tens toda a razão. Do Fernando Fernando Meirelles. Sim. Pá, não é um mau filme, mas não me encheu as medidas em relação ao livro. Esse, por acaso, agora lembrei-me desse. Não... Mas há montes de filmes maus feitos a partir de livros. Sim, talvez. Não tem de ser necessariamente maus, mas que se calhar não fica um bocadinho aquém daquilo que o livro desperta, não é? Porque depois, para além daquilo que o livro de facto desperta, depois há toda aquilo que se cria a partir de, não é, o fenómeno cultural de um livro em particular, por exemplo, do Ensaio sobre a Cegueira, que tem um fenómeno cultural específico e grande, eu diria, dentro das pessoas que leem Saramago. E depois pegar num livro desses não é uma responsabilidade imensa. Bem, ele pelos vistos gostou, né? Que há aquele vídeo lindíssimo dele a chorar e o Fernando Meirelles a beijar-lhe a cabeça. Portanto, ele há de ter ficado satisfeito com... E ainda bem. Sim, mas nem sequer é um caso de que merda de filme, não. Claro que não. Deve haver outros bem piores, agora não estou a lembrar. Também não gosto muito de falar mal. Mas, e tu não vês nem filmes, nem isso? Ele não vê nada, só joga futebol. Só joga futebol Bate e punhetas depois e toca guitarra. Como?
Quem nunca? O que é que disseste? Mais. Ele joga futebol? E toca guitarra. Só joga futebol e toca guitarra? Sim, ok. sim. Não, mas tu há bocado disseste que estavas a beber uma cerveja lá no Favela LX, também é uma coisa heteronormativa. Não, mas eu estou a brincar, que toda a gente pode jogar futebol e beber cervejas e... Sim. E vocês, Eu vocês próprio têm, sou ótimo a jogar futebol. e vocês têm barbas, também são coisas heteronormativas. É verdade. É, mas é uma coisa que cresce, não é? Sim. Acaba por ser... Natural como é a heteronormatividade. Obrigado por me teres dito isso, eu não sabia que as barbas cresciam. Sim. Descobri agora. É um pelo que cresce, pronto. Sim. Não, mas Há quem que... não vês Também não filmes? vejo muitas séries. Não, séries não. E filmes também Nem não. filmes. Filmes gosto de ver. Eu gosto, agora estou a descobrir o Almodóvar. Ok. A Muito cena bem, toda Almodóvar. muito bem, senhor deputado. Estou a papar tudo Senhor Almodóvar. deputado? É uma brincadeira que nós fazemos. Muito bem, senhor deputado. Ok. Tive o privilégio, quando fomos tocar no Museu dos Coches. Museu dos Coches, para um evento que o governo organizou, juntamente com a ILGA e tudo mais, nós ficámos sentados ao lado da Sandra Cunha. da Sandra Cunha. Deputada do Bloco de Esquerda. Exatamente, e sempre vi aquela cena no Parlamento dos deputados que sempre alguém estava a falar, dizia, muito bem, Sr. Deputado, muito bem. Sim. E então chegou uma parte, não sei porquê, a Sandra estava a falar e estava ao meu lado. E começou a falar sobre alguma temática, e quando acabou eu senti mesmo aquela coisa de prazer, dizer, muito bem, Sr. Deputada. E foi uma libertação, foi um sonho de criança. Sim, Só dizer isso ao lado do deputado. ela é maravilhosa. E ela reagiu bem? Sim, Ela riu-se riu-se. às gargalhadas, sim. E estávamos a dizer... Descobriste o estava a descobrir Almodóvar. Almodóvar, sim, e tem sido uma coisa... Mas Eu acho que vai muito em contra ao Fado Bicha, até o imaginário. Sim. Mas estás a descobrir tipo... Se começar a ver os filmes agora... Cronologicamente? Não. Ao calhar, sim. inverso. E qual é que foi o teu preferido até agora? Até agora foi o Atom. Sim? O Atom. Que é aquela ideia, que é aquele síndrome de Estocolmo, não é? Sim. De que a pessoa que é violentada depois passa a ser atraída pelo Violentador. violentador. E é uma ideia muito engraçada, que ele prende todos os dias, não é? Torna rata e leva para casa, porque a ama, uma atriz conhecida, e depois há um dia que ele se esquece, ou que se vai embora e diz, olha, podes sair, e ela lembra, olha, tu me esqueceste-me de deitar. E achei isso muito... O ser humano consegue ser muito surpreendente nesse tipo de cenas. Isso era quando ele ainda não era sério, Sim. o Almodóvar. Agora é muito sério. Não, mas depois ele começou a fazer... Qual é que é o primeiro? A Carne Viva. Eu não- Que é o agora primeiro assim digo mais, sim, mais que é- sério dele. Que é, faz... Ainda não vi isso. Depois eu falo com ela e tudo sobre a minha mãe, esses todos. Sim. Eu não estou a dizer mal, estou só a dizer Sim, que ele antes era mais... mudou. Eu não Claro, esqueço essa também parte. faz sentido, não é? Sim. E Artisticamente não as gostei pessoas nada daquele evoluírem. retorno dele à comédia. Aquele Do avião, eu não vi Não, esse. também ainda não vi. E acho que prefiro não ver. E agora o mais Mas gosto muito da Pelcabito, por exemplo. eu nunca vi esse. O E o trailer último era... também gostei muito, o A Julieta, Pelcabito é qual? é com o António Bandeiras, que ele também rap, não te vou dizer, mas... Sim. É. Mas não é diferente O do trailer- Atom. Não é o Atom. Não, é recente, tem para É aí. pai 2016, Ok. 2015, O 2014. Valverde também é recente. Também é O Valverde tem para aí 10 recente, anos. tem para aí 10 anos. É maravilhoso. E também vi aquele, que já não lembro do nome, que era uma pessoa, aquele que era um miúdo que era violado por Má Educação. Má Educação. Também esse foi o primeiro que vi dele. E fiquei completamente... Yeah. Foi um dos meus preferidos. Com o Gael. Sim, com uma gaia. Mas esse do o Pel, como é que é? Cabito. A Pel Cabito, o trailer era horrível. É. E sempre ouvi dizer que o filme era melhor do que o trailer, mas eu lembro de ver o trailer do cinema desististe? e fiquei sem vontade de ir. Mas olha, eu gostei do o Julieta. filme- eu também gostei, e emocionou-me muito. Mas olha que o filme Apel Cabito é um bocado... Tem alguns pontos em comum com o Atom e faz um bocado lembrar os momentos Sim. mais iniciais desse... É que esse do avião, o trailer, para mim parecia-me ótimo, sim. depois não gostei Não, nada. eu não vi. E acho que o Almodóvar vai muito ao encontro do Senhor dos Do- Anéis. Sim, É uma bicha maravilhosa. Sim, e ia sempre aquela ideia de ver uma pessoa trans, ou Sim. estás a ver a representatividade também e visibilidade, e a forma como ele também, de uma perspectiva sempre não normativa das coisas, nunca fala do amor feliz e bem disposto, mostra sempre o lado real que acontece de muitas pessoas e que nós temos tendência normalmente na sociedade a esconder a violência, a violação, a pedofilia, o suicídio, esta coisa de pessoas transgêneras, transexuais, tudo isto que é uma coisa que nunca é abordada de muitas formas, ele faz sempre mostrar das costuras, todas está aqui tudo exposto em cima da mesa. E é muito E interessante faz uma isso. festa com tudo. Sim, é verdade. E tu não disseste de que tipo de filmes é que gostavas?
Que tipo de filme? Eu também gosto muito de filmes de fantasia, Ok. né? Mas o meu filme preferido, já desde que ele saiu, em 1999, é o Magnolia. Ok. Eu gosto assim muito de filmes que cruzam histórias diferentes e que parecem ter assim uma narrativa larger than life, né? Maior do que a vida, no sentido de trazerem... Eu gosto muito, por exemplo, de filmes sobre a comunicação, sobre a dificuldade de comunicação entre seres humanos, como o Babel, por exemplo. Toca-me muito esse tema da dificuldade de comunicação. Gosto muito de filmes com relações pai, mãe, filho, filha, portanto, progenitores e crias. Também me toca muito. Gosto muito de filmes assim mais psicológicos, sobre relações, sobre... Sou uma bicha dramática, né? Sobre emoções. Mas também gosto de filmes de super-heróis. Que filmes de super-heróis? Olha, eu gosto muito do X-Men. Ok. Porque tem um bocadinho de tudo, é muito bicha também, Sim. né? Aquelas garras super bichas. Tem tudo, tem a Storm, que é a minha preferida, e pronto, é um bocadinho de tudo. Não, os filmes depois não são executados da forma que eu gostaria que eles fossem, ou que eles poderiam ser. Não se eu os fizesse, naturalmente, mas enfim. É como os filmes de apocalipse. Eu também adoro filmes de apocalipse, pós-apocalípticos e não sei o quê. A sério, eu adoro porque acho que trazem possibilidades de reflexão e de temáticas que são muito específicas, mas depois raramente acontecem de uma forma de facto frutífera e complexa. Há um que eu gosto muito, que é um filme que é a partir de um livro do Cormac McCarthy, que é A Estrada, que eu nunca li, mas o filme, sabes qual é? Sim, eu li o livro e não gostei muito do filme. Não gostaste? Eu gostei imenso do filme, mas não li o Sim. livro, mas gostei imenso do filme. Pronto, também gosto de musicais, claro, né? Que musicais? Claro. Claro. Bicha normativo. Ok, bicha normativa, é. Que musicais? Gosto de alguns musicais. Gosto de musicais clássicos, tenho música do coração. Gosto de musicais clássicos, mas de outra forma, como o Rocky Horror Picture Show. Adoro o Moulin Rouge. Adoro. Gosto. São assim muito intensos, não é? Por exemplo, o La La Land é bonito, mas não me fascina. Não gosto nada. Não gostaste nada. Pronto, eu achei um filme bonito, mas não me fascinou. Eu gosto de musicais que tenham mesmo pegada, que sabes, que te agarrem, que te levem para uma... Eu gosto assim de coisas que me levem para realidades completamente distintas e livres. Eu estou a divagar. Não, também sempre. Eu revi recentemente o My Fair Lady na Cinemateca e nunca tinha visto. Já não via há muito tempo. Não via, tipo, na boa, 15 anos ou assim. E pronto, e aquilo era um restauro, era em digital, mas gostei muito outra vez. Pronto. Eu também já não vejo há 1000 anos. Por acaso gostava de ver assim num ecrã grande. Foi... Deve ser impactantante. Eu vi o Tudo Sobre a Minha Mãe agora que eles passaram no Nimas. Sim. É dos meus filmes preferidos. Já viste? É do Almodóvar. É mesmo dos meus filmes preferidos. E pronto. E quis ir ver ao cinema, né, que não vi quando ele saiu, porque era muito novo. Esse também não vejo na boa há uns 15 anos. Yeah. Bom, foi um prazer falar convosco. Igualmente. Muito obrigado. Obrigado.